Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos realmente nos colocar diante de Ti. Ó Deus, essa história é tão tremenda como o Senhor revelou, coisas de tamanha profundidade, tamanha extensão para Daniel nessa época tão escura da história de Israel, da história do Teu povo. Senhor, nós também estamos num momento importante, tem muita escuridão, mas também tem muita esperança, porque o Senhor está levantando não só um Daniel, mas o Senhor quer levantar muitas pessoas com a mesma intimidade, com a mesma relação com o Deus que revela segredos. E nós também queremos, ó Deus, não para ostentar, não para sermos conhecidos como sábios, mas nós queremos entender os segredos que o Senhor tem reservado, as coisas que tem a ver com o Teu plano, Senhor. Nós queremos entender porque nós queremos fazer parte e nós queremos cooperar e queremos que venha logo o dia da Tua volta e o dia desse reino eterno que Daniel viu há tanto tempo, Senhor. Senhor, revela para nós nesta manhã, abre os nossos corações, pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos em Daniel capítulo 2, já iniciamos domingo passado. A primeira parte da história é muito impressionante, porque fala a respeito de como o rei teve um sonho, sabia que era um sonho muito importante, ele acordou depois mais na frente nós descobrimos que ele foi dormir perguntando, talvez não a Deus, mas ele estava perguntando, ele estava querendo saber a respeito do fim, do que ia acontecer mais para frente. Nabucodonosor não tinha conceitos de reino de Deus, de algo assim mais específico, né? Essa folha aqui é só lembrando, sim, nós vamos falar daqui a pouco, mas não é nem sobre a aula de hoje, tá? Então, se você não precisa copiar essa parte de hoje, que nós já vimos isso, mas só para lembrar a respeito de profecias, já vou falar a respeito disso. Mas Nabucodonosor, ele não tinha esse conceito, lógico, ele não conhecia os caminhos de Deus, não tinha um entendimento do que era, do que seria, assim, quando fala assim, ele estava dormindo, até podemos olhar isso no versículo, Daniel 2, versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Eu não sei se a sua tradução fala sobre últimos dias, né? Daniel 2, 29. Na verdade, 28, Daniel fala assim, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios, ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Então, essa expressão no versículo 28, Daniel 2, 28, é uma expressão que é encontrada bastante no Antigo Testamento e no Novo Testamento é grego, mas últimos dias, né? Então, muitos textos vão traduzir como últimos dias. Essa aqui fala sobre o fim dos dias. Então, Daniel está falando, Deus revelou para o rei o que vai acontecer no fim dos dias. Daniel tinha noção. Agora, no versículo 29, que ele fala, estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Nabucodonosor só queria saber o futuro, ele não tinha noção de fim dos tempos, né? Deus vem para estabelecer o seu reino. Nabucodonosor não tinha nada, lógico, nenhum entendimento sobre isso. A gente não sabe exatamente que tipo de pergunta Nabucodonosor tinha, mas ele tinha pouco tempo, esse texto aqui, tinha pouco tempo que Nabucodonosor era rei, estava no início do governo dele, então ele estava querendo saber, será que eu vou continuar, será que vai dar certo, porque tinha essas, né, sobe um reino, desce, vem outro e conquista tudo, alguma coisa ele queria saber, né, se o reino dele ia durar muito tempo, né? Ele tinha alguma pergunta sobre o futuro.
Mas no versículo 28 ele fala sobre os últimos dias. Então, depois nós vamos comentar sobre essa característica da profecia, que muitas vezes uma mesma profecia tem dois cumprimentos. Então, quando falava do Messias, falava da primeira vinda, mas já falava da segunda. O profeta, no ponto que ele estava, no tempo, lá atrás, antes de Jesus vir a primeira vez, ele não tinha noção que teria duas vindas. Os profetas não tinham, o povo de Deus não tinha, eles não tinham essa clareza. Hoje nós sabemos porque ele já veio uma vez e não veio o reino ainda, e o Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, já fala sobre a segunda vinda. Então hoje nós temos uma ideia muito mais clara, mas, enfim, né, tem muitas profecias que falam a respeito de algo que vai acontecer. Isso aqui a gente viu no tempo que a gente estava estudando Ezequiel, como uma profecia que falava da casa de Deus, falava de Zorobabel, falava do templo de Ezequiel, falava da Nova Jerusalém. Então a mesma profecia, ela olha para o futuro, né? A gente sempre dá aquela ideia da cordilheira, né? Assim, de uma série de picos altos. Então você vê várias montanhas, mas você não vê o espaço que tem entre os picos, porque está lá na distância. Então você pode ver um mais baixo, outro mais alto, e à distância parece que eles estão encostadinhos um no outro. Então você não vê que tem um enorme vale, uma distância a ser percorrida entre um pico e outro. Então só coloquei essa folha aqui para a gente lembrar desse aspecto da história. E para lembrar aqui, então, desde o início, que esse sonho de Nabucodonosor, claro que ele fez uma pergunta, e Deus tinha uma razão, porque Deus quis responder a pergunta de Nabucodonosor. E Nabucodonosor não era um cara que falou assim: Deus, como eu amo a tua glória, o teu reino, eu estou querendo saber quando que o Senhor vem para reinar. Nada disso, né? Nabucodonosor simplesmente estava querendo saber o que vai acontecer comigo, com o meu reino, com isso que está acontecendo. Ele ficou pensando sobre o futuro, mas Deus quis responder. Por que Deus quis responder? Eu não tenho todas as respostas, mas nós vamos até voltar um pouquinho hoje, né? Assim, na última aula a gente avançou um pouquinho, só para dar uma ideia. Hoje nós vamos voltar um pouquinho para falar a partir do versículo 20 dessa canção, né? Uma espécie de canção, ou poesia, ou louvor que Daniel expressou. Então, só lembrando, assim, Nabucodonosor teve um sonho, porque ele foi dormir com isso na cabeça, né? É científico que muitas vezes as coisas que você pensa consciente, às vezes inconscientemente, coisas inconscientes podem gerar sonhos, né? Não sou nenhum especialista nisso, mas até aí eu sei que tem muitas coisas nos sonhos, até aquelas coisas assim: de onde que eu tirei esse sonho? Eu nunca pensei nisso na minha vida. E claro que Deus pode colocar alguma coisa no seu sonho, e os sábios daquela época, eles estudavam isso. Daniel fez o curso dele no capítulo 1, especificamente sobre astros, sobre a ciência que eles conheciam, mas fala especificamente no capítulo 1 que Daniel estudou sobre sonhos, sobre o que significavam. Tanto é que quando Nabucodonosor chamou os sábios e falou assim: eu tive um sonho, eu quero que vocês me interpretem. Eles falaram assim: claro. Eles não ficaram nem um pouco assustados com a ideia de interpretar o sonho, não tiveram nenhum problema. Mas aí quando o rei falou assim: mas só tem um problema, eu não lembro mais o sonho. Aí eles falaram assim: não, que isso? Ninguém jamais, ofendeu até a honra do rei, né? Ninguém jamais pediu tal coisa, porque é impossível. Os deuses sabem, mas os deuses não falam com a gente, né? Então eles confessaram isso. Mas por que Deus quis responder a resposta do rei, embora ele não tivesse um coração do reino de Deus, nem conhecia o Deus verdadeiro? Por que Deus quis?
Em parte, assim, né, no versículo versículo 30, Daniel fala o seguinte para o rei: quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria. Nós terminamos a aula passada falando sobre isso, né? Que Daniel não atribuiu a si mesmo. Isso é muito, muito importante. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ele está dizendo, não foi porque eu tive sabedoria, mas porque Deus quis. Anteriormente ele já tinha falado, nenhum sábio poderia mesmo responder essa pergunta do rei, mas existe um Deus que revela. Então ele enfatizou, isso era uma das razões porque Deus quis mostrar para Nabucodonosor. Nabucodonosor, nós vamos falar mais, assim, a gente vai enfatizando isso, mas é muito importante entender que nós estamos estudando o período, vai ter muito sofrimento no tempo dos Macabeus, que nem faz parte das Escrituras, mas tem vários momentos na história de Israel que Israel sofreu, no Egito, escravidão no Egito, foi um tempo muito ruim. Mas eu não sei se eu posso falar que foi a pior época. Foi pior não comparando com o Egito ou com o tempo do sofrimento dos Macabeus, mas foi pior no sentido assim, Deus tinha dado ao povo a terra de Israel, tinha dado o rei Davi, tinha feito assim, o povo tinha alcançado um pico profético, um pico de cumprimento de profecias. Davi, depois dele Salomão, sabedoria, glória, as nações em volta, todo mundo sabendo que Salomão era um rei muito sábio. Então, para depois disso, cair, até ao ponto de Deus permitir que uma nação ímpia, uma nação pagã, uma nação cruel, viesse e destruísse a cidade escolhida de Deus, Jerusalém, que ele matasse os filhos isso não tinha nem acontecido ainda, né, nesse primeiro capítulo de Daniel, né? Mas ele ia matar os filhos do rei, do último rei de Judá, na frente dele. Ele destruiu o templo. Então foi uma vergonha terrível. Nesse momento que Daniel foi levado para a Babilônia, já no início, na primeira leva, então não tinha acontecido essa destruição ainda, mas era um período de muita, muita vergonha. O povo de Deus estava sendo envergonhado e o próprio Deus estava sendo envergonhado. Então a gente precisa realmente colocar isso em contexto, porque o livro de Daniel é um livro maravilhoso. Deus, cada capítulo aqui, primeiro capítulo, tem que comer essa comida impura, essa comida do rei, tudo que representa. Não vou comer. Aí o chefe fala, mas não pode, eu vou ser morto se eu fizer isso. Aí Deus deu graça, ele pediu ao chefe da cozinha, ao chefe responsável, e fez o teste e Deus permitiu. Então, cada capítulo Deus ganha, mas Deus está ganhando numa época em que estava tudo perdido. Então a gente precisa entender esse contraste, mesmo porque isso fala muito sobre os últimos dias. Nos últimos dias vai haver um levantamento, como Babilônia é muito simbólico na Bíblia, né? Babilônia é tudo que é contra Deus. Babilônia é a encarnação, é o ícone de tudo que é contra Deus. É o reino que se levanta contra Deus. Então Deus permitiu que Babilônia ganhasse, mas por causa de pecado, por causa da apostasia do povo de Deus, tinha razões para isso, mas Deus permitiu que Babilônia ganhasse, mas ao mesmo tempo que nós poderíamos falar assim, puxa Deus, mas como é que o Senhor vai fazer agora? O Senhor ficou envergonhado, o Senhor ficou diante, porque o povo naquela época, o que eles entendiam? Quando uma nação perdesse a guerra, o Deus deles era fraco,
É sempre assim no Antigo Testamento. Todas as vezes que uma nação, outra nação, perdesse, a nação que ganhasse ia lá, pegava os ídolos, pegava as imagens daquele povo e levava para o templo do seu Deus, dizendo: o meu Deus é mais forte do que o seu. E quando tinha um império, então assim, o Deus dos babilônios era mais forte do que o Deus de Israel, do que o Deus da Síria, do que o Deus do Egito e de todos os povos que eles conquistaram. Então, Deus estava sendo envergonhado, precisamos entender isso. O nome de Deus estava sendo envergonhado. Só que o livro que mais exalta a soberania e o poder de Deus na Bíblia, assim, todos os livros exaltam, até é meio difícil falar qual que mais exalta, mas as histórias de Daniel são histórias tremendas. Primeiro Babilônia, depois Pérsia, cada situação que Daniel vive nesse livro, Deus ganha. Deus é soberano, Deus ganha, e cada capítulo reforça essa mensagem: o Deus está sobre todos os deuses, é Ele que vai ter o triunfo final, é Ele que vai realmente trazer a vitória sobre todos esses reinos. Então, eu acho isso tremendo, e isso fala muito sobre os últimos tempos, porque nos últimos tempos, desde a primeira vinda de Jesus, são os últimos dias, né? Porque o Novo Testamento já chama de últimos dias, mas assim, então tem os últimos dias, que Deus um dia pode ser bem longo, né? Então aí tem os últimos minutos, né? Tinha que ter uma outra expressão na Bíblia para falar assim: nós estamos nos últimos minutos, né? Porque nós estamos no final do final, né? E esse final do final ainda pode levar alguns anos, a gente não sabe, né? Mas assim, é bem no final. Nós estamos vendo, claro que nós não sabemos, ninguém tem essas chaves assim em si, mas o mesmo Deus que revelou para Daniel quer revelar hoje. Ele quer revelar segredos. Então, acho que até coloquei talvez numa das primeiras aulas sobre Daniel, que o nosso propósito é entender o que Deus revelou, mas nós também queremos. O Daniel é muito importante, não só porque tem essas visões, essas coisas que falam dos últimos dias, mas porque Daniel também mostra como Deus revela. E isso nos interessa muito. O capítulo 1 já deu uma chave muito importante. Nós vivemos no meio de Babilônia, nós não temos essa opção como Daniel não tinha. Ele não tinha a opção de falar assim: com licença, senhor rei, eu não quero ficar aqui. Ele não tinha essa opção, mas ele tinha a opção de não comer a comida do rei. Então, nós precisamos saber hoje até onde vai. Nós vivemos em Babilônia, mas tem um ponto, tem uma linha que nós precisamos descobrir, nossos filhos precisam descobrir, para que a gente não se contamine. Porque se não começar Daniel no capítulo 1, não vai chegar no capítulo 2, ou seja, se a gente não passar por essa lição que ele aprendeu no capítulo 1, não vai ter a revelação que Daniel recebeu no capítulo 2, ok? Uma outra coisa que eu queria comentar é que não ter, assim, as histórias dos homens de Deus são histórias assim, é um processo, não é uma coisa que acontece tudo junto, né? Por exemplo, Deus mandou Samuel ungir Davi. Davi foi ungido bem novinho também, mais ou menos da mesma idade de Daniel aqui. Só que não aconteceu rápido, ele não se tornou rei rápido. Só que tem algo assim muito impressionante assim de semelhança, porque Daniel foi levado cativo, foi levado escravo, foi sujeitado a lavagem cerebral, foi obrigado a aprender todas aquelas coisas que com certeza deve ter angustiado a sua alma, ele ficar estudando lá. Não era tipo sala de aula como a gente conhece, mas era um estudo. Ele fez um estudo lá, e que com certeza a única coisa que eles falavam lá era enaltecer os deuses deles.
Então Daniel teve que se sujeitar a ficar quietinho e ouvindo sobre astrologia, sobre astros, sobre outros deuses, sobre as lendas deles, porque naquele tempo a ciência estava muito ligada à religião. Então o que eles aprendiam não era assim, agora deixa a religião de lado, não, era tudo interligado. Então Daniel suportou tudo isso, mas chegou, esse capítulo 2 é mais ou menos como Davi e Golias. Davi não se tornou rei rápido, mas pouco tempo, não sabemos exatamente quanto, mas pouco tempo depois de Davi ser ungido, ele foi simplesmente levar a comida para os irmãos dele no exército, vocês lembram da história? E lá ele viu essa situação com Golias, e Deus deu a Davi essa chance fantástica de engrandecer a Deus, porque o que Davi quis fazer foi assim, Golias, e ele falou com Israel antes, não pode, esse homem não pode ficar afrontando o Deus, o verdadeiro Deus, não pode. Então ele não foi assim, como que eu posso fazer? Os irmãos dele acharam que ele estava lá, o que você veio fazer bisbilhotando aqui? Mas Davi não foi com essa intenção. Ele falou assim, eu não posso deixar o nome de Deus ficar envergonhado. Então Deus deu a ele aquela vitória fantástica sobre Golias. Aqui no capítulo 2, pouco tempo depois de Daniel estar lá, porque o livro de Daniel vai abranger muitos anos, tem muitos espaços de tempo no livro de Daniel, mas o capítulo 2 é rápido, pouco tempo depois dele ser introduzido lá e fazendo aquela aprendizagem toda, aconteceu essa história do sonho, e ele foi confrontado, ele ia morrer, e ele pediu a Deus, e Deus revelou para ele o mistério. E esse mistério, então, voltando à pergunta, por que Deus respondeu a pergunta de um rei pagão que não queria saber nada de Deus? Por que Deus respondeu? Porque Deus queria mostrar para ele, Deus é soberano, ele quis mostrar, mas principalmente foi a grande oportunidade, acho que até pus no esboço aí, a letra A, que é a grande oportunidade divina, Deus mesmo criou essa oportunidade, que foi uma grande oportunidade de Deus para mostrar à autoridade máxima que todos os conhecimentos dele, não é maravilhoso isso? Daniel se sujeitou a toda a aprendizagem deles, passou pelo curso, ele traçou uma linha, falou assim, eu não vou me contaminar com isso, mas tudo bem, eu faço o curso, eu não tenho outra opção, mudaram o nome dele, tudo bem, mas Deus deu a ele a oportunidade de mostrar que só tem um Deus que é capaz de revelar tais segredos. É maravilhoso. Então foi por isso que Deus quis responder. Depois nós vamos confirmar isso. Ok, eu quero voltar então só um pouquinho para esse louvor, Então, no versículo 19, diz o seguinte, que foi revelado, Daniel pediu um tempo, para esse chefe lá do rei que ia matar todos os sábios, ele pediu um tempo e ele foi orar com os 3 amigos dele. Então tudo isso aí são aspectos importantes. Daniel não falou assim, vamos rápido, mesmo que assim, que Daniel tinha estudado que ia ajudá-lo a descobrir o sonho? Nada, tanto é que os outros sábios, os formados, os experientes, os que tinham muito tempo de profissão, não podiam fazer nada. Então Daniel, claro, ele não foi estudar livros, ele não foi fazer nada a não ser assim, Deus, eu sei que o Senhor pode revelar, eu sei que o Senhor pode, e é tão importante esse núcleo, ele com os 3, eles formaram um núcleo. Então versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Então vamos ler, são 4 versículos aqui, antes de ir lá falar com o chefe, antes de falar com o rei,
Daniel, ele tinha tanta certeza, né? Claro, né? Deus mostrou para ele, não fala como, mas eu acho que, não sei se ele estava dormindo, se ele estava acordado, mas Deus passou o vídeo para ele. Ele descreveu tudo. Ele falou assim: ó rei, o senhor viu uma estátua, essa estátua tinha um aspecto terrível, assombroso, né? Então ele descreveu, ele viu, Daniel viu a mesma coisa que Nabucodonosor viu, ele viu tudo. Então Daniel, antes de mais nada, gente, é tão óbvio isso, é tão claro, eu vou ficar batendo nisso sim, é uma coisa que todo mundo sabe. Eu sempre digo assim, a gente que está fora da situação, a gente sabe assim, claro, só Deus revela, Deus pode revelar, mas se você estivesse no lugar de Daniel, você ia ter tanta convicção assim de que Deus vai mostrar para mim esse sonho, né? E depois de Deus mostrar, qual seria seu primeiro impulso? Sair lá fora, falar: eu achei, me leve ao rei. Não, peraí, tem uma coisa que tem que ser feita antes. Eu preciso louvar e agradecer a Deus. Eu pedi a Deus, Ele respondeu minha oração, e eu vou agradecê-lo. Então isso, gente, isso é fundamental, e acho que eu comentei domingo passado, que não, que eu saiba, né? Não existe um ser humano que é capaz de ser usado por Deus, pode ser em qualquer coisa, pode ser numa coisa mínima, ou de ser abençoado, né? Nem ser assim, aparentemente um milagre, mas você faz um negócio e o negócio dá muito certo, ou você é professor e você é capaz de produzir alguma coisa que é muito, muito brilhante, sei lá, qualquer coisa, qualquer êxito, ou se é usado por Deus, você orou por alguém, alguém foi curado, qualquer êxito, qualquer coisa que nós fazemos, nós temos dificuldade, isso faz parte da nossa natureza humana, nós temos dificuldade de atribuir isso a Deus, nós até falamos isso, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, mas dentro do coração, assim, mas eu tive uma parte nisso, né? Eu fui fiel, eu orei muito, eu tenho um dom, eu tenho, sei lá, alguma coisa. Então, eu sempre tenho dado essa chave, assim, lógico que nada é uma fórmula, mas esses pensamentos, essa tentação, chega em todo mundo. Todo mundo, não tem um ser humano que não tem isso faz parte da nossa natureza adâmica, até Jesus vir e nos resgatar dessa natureza caída, nós sempre vamos, isso é para um novo convertido, isso é para uma pessoa que tem 10, 20, 30, 40 anos de andar com Deus, sempre nós vamos ter essa tentação, não existe por isso que sim, a gente às vezes fala assim, como que um homem, uma mulher de Deus, que tem tanto tempo com Deus, como que foi cair lá na frente? Gente, essa tentação, essa ou qualquer outra, ela está perto da gente em todo momento, não existe uma posição em que você, aliás, esse é o grande perigo, é você pensar, eu já passei dessa fase, gente, né? Assim, as pessoas que têm muito tempo com Deus falam com os novos convertidos, né? Depois você vai descobrir, a gente passa por essas coisas, a gente vence e tal, como quem acha que, né, eu já superei, eu já passei, né? Já passei dessa fase. Não passou não passou não. Lógico, as experiências com Deus fortalecem nosso homem interior. Não estou dizendo que a gente não pode ter mais graça e mais força de Deus com o passar do tempo, mas Paulo falou assim, quem pensa, resume tudo que estou querendo falar, né? 1 Coríntios 10, quem pensa que está em pé, cuidado que você vai cair. Então a gente tem que sempre partir dessa posição, Deus, na hora que entra, porque entra, ela vem, ela está ali pronto para atacar,
Então, e não é nem Satanás, né? Satanás ele vai usar depois, mas não é nem Satanás, isso é carne mesmo, isso é gente, né? Então, na hora que entra, eu estou até usando a palavra errada, ela está ali, né? Na hora que ela brota, se ajoelha, ou fisicamente, ou no seu coração, fala assim: Deus, me perdoa, esse pensamento não vem do Senhor, me perdoa, eu não sou nada. A gente precisa repetir, precisa colocar isso na geladeira, precisa colocar no espelho, tem que colocar isso em todo lugar, porque Deus não quer que a gente fique na derrota. Tem um jeito de você não ficar orgulhoso, é você sempre ficar para baixo, e mesmo assim, olha lá, né? Estou orgulhoso porque faz muito tempo que estou sofrendo. Então é difícil, né? É difícil. Mas Deus não quer que a gente fique na derrota. Deus quer abençoar. Deus quer abençoar financeiramente. Deus quer abençoar na obra dele. Deus quer que a igreja cresça. Deus quer que a igreja avance. Deus quer o seu reino. Deus quer isso. Então a gente precisa enfrentar esse problema que é fundamental. Então vamos lá, o que Daniel diz? Versículo 20: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Eu vou comentando, depois eu até vou voltar e ler alguns outros textos, mas aqui várias vezes ele vai enfatizar, não sei se a sua Bíblia fala poder, sabedoria e força. Ele vai enfatizar bastante essas duas coisas, e é muito interessante, né? Porque sabedoria, como eu tenho falado já, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é diante do conhecimento. Conhecimento muitas vezes é necessário, mas diante do conhecimento, o que é que eu devo fazer? Aplicação. E como tomar decisões. Então, essa é a sabedoria. Com a sabedoria vem o poder. Porque se você sabe o que deve ser feito, né? Sei lá, numa empresa, num governo, numa família, numa igreja, se você sabe o que deve ser feito, você vai ter poder, porque essas decisões sábias vão resultar em vitórias, em liberação de poder. Então, só lembrando, então ele vai sempre ligar, várias vezes ele vai ligar sabedoria e poder, sabedoria e força. Então, Deus é o verdadeiro Deus sábio, mas Ele também é o Deus que tem grande poder. Mas se você não tiver sabedoria, Deus não vai te dar poder. Normalmente, né? Infelizmente, assim, a gente viu muito, assim, batismo no Espírito Santo, dons, talentos, coisas que Deus deu, né? Mesmo ao longo do último século. Muitas pessoas, é aquilo que eu tenho falado, acabei de falar. As pessoas às vezes recebem na sua humildade, quando se coloca diante de Deus, quando se humilha diante de Deus, Deus visita com poder, o poder enaltece, a pessoa não dá essa glória a Deus, e aí o poder fica nas mãos de uma pessoa que não tem sabedoria. Porque sabedoria também não é uma coisa que você tem e acabou. Sabedoria é uma coisa que vem sempre que você está na posição certa de humildade. Sem humildade não tem sabedoria. Sem sabedoria, se você receber o poder, você vai usar mal e Deus vai tirar. Então Deus se opõe, Deus vai resistir, né? Que ele fala, né, em Tiago, em Pedro, que Deus resiste os soberbos. Então, Deus sempre vai resistir aqueles que estão querendo poder sem sabedoria. Versículo 21, é Ele quem muda os tempos e as estações. Isso também ele vai falar várias vezes em Daniel, que Deus é aquele que muda. Pensa assim, eu quero voltar assim, que vocês pensem comigo. Daniel está vivendo um momento, qual que é a perspectiva de Daniel? O meu povo, o povo de Deus, sofreu uma grande derrota.
nós estamos sendo envergonhados. Deus, claro que Daniel não pensa que é Deus que é fraco, como outros pagãos pensavam, mas você não sente, assim, outra vez uma coisa, quando você vê a fraqueza da igreja, quando você vê o pecado que está na igreja, quando você vê os escândalos da igreja, lógico, Deus não é fraco, mas não dá uma certa impressão assim de que ou Deus se distanciou, ou Deus não é que a gente nunca vai dizer na nossa cabeça que Deus é fraco, mas é aquela história assim, Deus não faz mais como antigamente, né? A igreja não está realmente representando um Deus poderoso. Então, para Daniel falar, Daniel afirma, ele não se abalou por causa de estar na Babilônia. Ele afirma, é Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. O livro de Daniel começa no capítulo 1 falando assim, então Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor. Não é Nabucodonosor que é forte, Deus entregou. Então Daniel entende a soberania de Deus, e é outra coisa que é uma doutrina nossa, mas que a gente tem dificuldade de acreditar, né? Quando as coisas vão mal na nossa vida, ou quando a gente vê que os governos estão sendo ocupados por pessoas que não temem a Deus, aí você fala assim, mas é Deus que estabelece, é Deus que pôs esse sujeito no governo. Então a gente precisa realmente entender como eu falei, o livro que mais enaltece a soberania de Deus, que Deus está controlando todas as coisas, é Daniel, numa época que parecia que tudo estava contrário, e ele afirma que Deus coloca reis e remove reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Essa frase pode ser entendida de duas maneiras, que ele dá sabedoria quando o cara já é sábio, mas aí ficaria muito estranho, né? Ele vai dar sabedoria, em parte, se você entender sabedoria como humildade, Deus dá sabedoria a quem tem a verdadeira sabedoria, que é ser humilde. Mas na verdade, assim, toda sabedoria, até a sabedoria que não é da igreja, sabedoria dos cientistas, toda sabedoria vem de Deus, toda sabedoria. Você vai estudar, pessoa que inventou a lâmpada elétrica, os cientistas que descobriram curas para as doenças mais difíceis. Eu, quando era garoto, sim, eu amava ler as biografias assim desses cientistas, que eu achava que eu ia ser um cientista, né? Aí assim, eu li aquelas histórias assim, cada uma é como ler os heróis da fé, assim, você vai acompanhando as pessoas, antigamente e mesmo recentemente, os que descobriram o código do DNA, são as histórias tremendas, né? Mas toda sabedoria vem de Deus, toda sabedoria vem de Deus, mesmo quando as pessoas não reconhecem. Ele dá sabedoria. Versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Em que ponto Deus vai mostrar nesse contexto aqui? Porque lá no tempo de Moisés, como é que Deus mostrou que ele era mais forte do que os deuses do Egito? Como é que ele mostrou? Mandando pragas, né? As pragas do Egito, cada praga do Egito, eles falam que era representado por um deus do Egito. Então, Deus mostrou lá no Egito que ele era mais forte do que os outros deuses e mais forte do que Faraó, fala muitas vezes na Bíblia, com o meu braço estendido, com o meu grande poder, eu tirei vocês do Egito. Então, lá naquele tempo, Deus mostrou a superioridade dele com sinais e maravilhas. E isso ele fez várias vezes na história. O próprio Jesus mostrou que ele era o Filho de Deus através de sinais e depois através da ressurreição dos mortos. Mas aqui, nesse livro de Daniel, tem
outros aspectos que vão aparecer, mas a coisa principal, a coisa central no livro de Daniel, como é que Deus vai mostrar que Ele é mais poderoso, justamente numa época, como eu acabei de falar, que Babilônia acha assim, o Deus desse povo judeu, esse Deus deles não é de nada, porque eu conquistei, então eles não são de nada. Então, numa época em que Babilônia tinha desprezo pelo povo de Deus e pelo Deus deles, Deus vai mostrar que Ele é muito mais forte. E eu deveria deixar para o fim, mas eu estou com tanta vontade, eu nem sei se nós vamos chegar aqui, eu acho que não vamos chegar. Eu queria que vocês vissem essa cena lá no fim do capítulo 2. Gente, não é Deus fala assim, está vendo? Você achou, olha o que vai acontecer. No fim, depois que Daniel revela o sonho, a interpretação, no versículo 46, então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra. Você não queria ver esse vídeo, gente? Você não queria ver essa cena, né? O vídeo podia ser mesmo a foto, assim, capta essa foto aqui, eu quero guardar essa foto. É Nabucodonosor caindo diante do servo de Deus. Ele faz uma exaltação a Daniel, que não é cabida, né, porque ele manda oferecer sacrifícios, mas aí ele fala, versículo 47, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis, revelador de mistérios. Como é que Deus vai triunfar? Como é que Deus triunfou já nesse primeiro episódio? Mostrando segredos. Não é através de grandes sinais, okay? Então isso é muito, muito importante para a gente entender. Mas essa cena, gente, essa cena é imperdível, né? É uma cena maravilhosa assim, da gente ver como Deus fez. E um dia, né, como nós sabemos, Filipenses 2, um dia todo joelho vai se dobrar, né? Toda língua vai confessar, né? Mas como aquela música de louvor fala, um dia todos vão confessar, mas eu não lembro da palavra, da letra exata, mas tipo, bem-aventurados são os que confessam agora, né? Aqueles que confessam agora. Nabucodonosor não era bem uma pessoa que estava confessando de coração, porque no capítulo seguinte ele se exaltou, né? E também já dando um spoiler na frente, né? Mas é claro que vocês conhecem a história, mas assim, um dos pontos que provavelmente a gente só vai poder falar semana que vem, mas ele recebeu o sonho, como todo mundo lembra, né? Que tinha uma grande estátua, tinha cabeça de ouro, depois uma parte de prata, bronze, ferro e tal. Então ele vê tudo lá, e Daniel explica o que significa. Sabe quando a pessoa escuta um monte de coisa, mas se prende num detalhe, não escutou mais nada? Gente, porque o sonho e a interpretação é que um dia, Nabucodonosor, tudo esse negócio que você tem hoje vai desaparecer, vai virar pó, vai sumir. Na interpretação ele fala assim, não vai deixar rastro, você nem vai conseguir ver. Não era para Nabucodonosor falar assim, eu estava querendo saber o que vai acontecer no futuro, e ele revelou que tudo isso que eu estou fazendo e sendo essa glória, tudo isso vai virar pó. Está muito claro, não é? Vocês lembram da história? Nabucodonosor não escutou nada, ele escutou uma coisa: você é a cabeça de ouro, só isso. Ele não ouviu mais nada, tanto é que no capítulo seguinte, no capítulo 3, ele vai fazer uma estátua e vai mandar todo mundo adorar. Tem um outro exemplo, né, que no Novo Testamento, uma que vem à cabeça, mas deve ter muitos exemplos, assim, coisas que Deus fala com a gente. Tem uma coisa que me interessa, né? Então eu pego aquele detalhe e só lembro daquilo, né? Lembro quando Jesus falava muitas vezes com os discípulos, então, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser crucificado. Aí já não era uma coisa
Eles não se prenderam na coisa boa, eles se prenderam na coisa ruim, porque depois da coisa boa, da coisa ruim, viria a coisa boa. Mas no terceiro dia, olha gente, vocês nem vão ter que esperar muito tempo. No terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles não ouviram. Quando Jesus morreu, eles ficaram assim: acabou, acabou. Eles não ouviram. Quando Pedro ouviu, ele falou assim: Jesus, Jesus. A única coisa que eles conseguiram pegar era a crucificação. Então são dois exemplos, assim, é um outro exemplo que mostra. Mas a única coisa que Nabucodonosor conseguiu ver era isso aí. Ok. Mas então são aspectos importantes para a gente ver lá na frente. Então, o último versículo aqui, então, versículo 23 desse louvor: ó Deus de meus pais. Isso aqui também é importante, porque Daniel está se conectando, está lá na Babilônia, mas ele está se conectando com a história do povo de Deus. Ó Deus de meus pais, eu não estou numa outra fase, que agora acabou aquilo, acabou Israel, acabou as promessas, mas ainda bem que Deus ainda existe. Não, ele faz uma conexão, isso é muito importante. Ele está distante, ele não está em Jerusalém, ele com certeza, isso era uma coisa difícil para eles, fazer essa conexão com o propósito de Deus, porque eles foram arrancados da terra, é como se todas as promessas tivessem vindo para baixo, mas ele conecta, e ele fala, isso nós vamos ver lá na frente, Daniel 9, na oração dele, ele faz toda a conexão com as promessas de Deus. Deus vai fazer coisas no futuro, mas Deus não deixou de ser fiel, Deus não deixou de manter fidelidade a todas as suas promessas. Então, ó Deus de meus pais, eu te louvo, porque os primeiros 3 versículos ele está falando da grandeza de Deus, da maravilha de Deus, mas eu te louvo e celebro, porque me deste 2 coisas. Quais são? Sabedoria e força, ou poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então aqui você tem adoração, você tem louvor, você tem gratidão, né? Tem tudo aqui, né? Eu queria assim, eu vou tentar fazer isso rapidamente, nosso tempo já está indo embora, né? Mas primeiro Crônicas, eu queria só ler pelo menos 1 ou 2 exemplos de exaltação de Deus, para reforçar o quanto que isso é importante. Isso não é uma coisa que você faz para cumprir uma obrigação, isso não é uma coisa que você faz por forma, esse aspecto, sim, de que você está numa situação crítica, você está numa situação que ou Deus revela, ou você vai morrer, e lógico que a morte de Daniel, ele pensando na sua morte, era uma motivação grande, né, para buscar Deus, né? Assim, não, Deus, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, quem sabe o Senhor pode revelar. Não, sim, ele estava num desespero, porque ou Deus revelava, ou ele ia morrer. Mas é muito mais do que a questão do que vai acontecer com Daniel. Então, quando a gente está num momento de crise, então a gente busca Deus. Quando Deus age, né, a história dos 10 leprosos, né, 9 leprosos não lembraram de ser gratos. Então, esse aspecto é muito importante. Então, eu queria ler em 1 Crônicas 29, uma oração de Davi. Isso aqui é bem no finalzinho da vida de Davi, e ele já fez preparação para construção do templo, ele já deu as instruções para Salomão, e aí no versículo 10, né, ele levanta uma oferta, né? Ele levanta uma oferta, tem alguns exemplos, né? Algumas
histórias de levantamento de ofertas que são tremendas. As pessoas doavam com muita alegria, era um momento assim de regozijo, de celebração. As pessoas estavam dando com certeza muito mais do que uma coisa simbólica, do que 10%. Eles estavam doando para a casa de Deus. Então, depois dessa oferta, ele fala no versículo 10, 1 Crônicas 29, 10: louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: bendito és tu. Então, essa palavra assim de bendizer o nome de Deus. Bendizer o nome de Deus é falar, são assim, o que quando a gente elogia uma pessoa, nós estamos bendizendo aquela pessoa, né? Então você vai falar daquilo que a pessoa fez, daquilo que a pessoa é. Então, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Daniel também falou isso, né? Não chamei atenção, mas no louvor de Daniel ele também fala assim, de eternidade passada para a eternidade futura, assim, para todo sempre. Tua é, Senhor, a magnificência, a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Essas coisas são tão óbvias que a gente fala assim, porque, né? Claro, Deus, eu preciso falar com Deus que Ele é dono de tudo? Claro que Ele é dono de tudo. Essas expressões, elas são importantes, porque na nossa cabeça tem compartimentos, né? Então, assim, quando você está aqui, quando você está em oração, quando você está lendo a Bíblia, Deus é maravilhoso, Deus é grande, mas quando você está enfrentando uma dificuldade, você não vai falar que Deus não é grande, mas de repente parece que não faz tanto sentido, né? Deus não resolve o problema da enfermidade, Deus não resolve o problema da injustiça, Deus não resolve o sofrimento. Então tem alguma coisa que assim, você põe em compartimentos separados. Deus continua sendo grande, você não vai negar isso na sua cabeça. Mas quando você enfrenta a sua situação, quando afeta você pessoalmente, é mais difícil, concordo? É mais difícil você realmente fazer a ligação entre as duas coisas. Então, por isso que é importante a gente sempre falar isso, né? E na hora que acontece uma coisa boa, que você pode ser tentado a trazer um pouco da glória para você, porque o que eu estava pensando hoje era assim, se você bendisser o nome de Deus de verdade, se você falar bendito é o nome de Deus do jeito que tem que falar, porque você pode ter um jeito de falar assim, Deus é grande, mas tal coisa é grande também, sei lá, no tempo que tinha muitos deuses, né, eles podiam falar assim, Deus Jeová é grande, mas os outros deuses também são. Então tem se você realmente exaltar Deus, não cabe mais ninguém. Esse é o tipo de exaltação que precisa ser dada para Deus. É uma exaltação que não cabe, principalmente você no meio, não cabe. Se você falar, Deus, tua é a sabedoria, tua é a força, o que eu estou dizendo? Eu não tenho, eu não sou sábio, eu não sou forte, eu não sou capaz, eu não poderia fazer nada. Então eu queria assim, só colocar isso, pelo menos foi algo que me veio hoje assim, quando eu bendigo o nome de Deus, de verdade, do jeito que precisa bendizer, eu estou colocando Deus num lugar que não cabe mais ninguém, não há possibilidade de um outro Deus. Eu estou dizendo que, sei lá, do que a gente tem medo? Né? De um anticristo, da bomba atômica nas mãos do Irã, sei lá, coloque assim, o que você quiser como, mas disso aí eu tenho medo, porque tem vários lugares na Bíblia que fala assim, lá nas palavras de Moisés, ele fala assim, não é para você temer outros deuses, não é para você exaltar, adorar outros deuses, não é para você ter medo, porque se Deus é todo poderoso, então tudo está nas mãos dele. Se tem uma enfermidade, se tem alguém que está sofrendo,
Claro que Deus é todo poderoso para curar, mas se Ele não curar, Ele também é todo poderoso, e isso também está nas mãos dEle. Se o governante de um outro país, ou do meu país, é uma figura, um tipo, ou se chegar ao tempo de ser o anticristo mesmo, mas Deus estabelece, Deus tira e Deus estabelece, então todos são dele. Então eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor é Deus soberano, o Senhor não tem concorrência, o Senhor não perdeu o controle das coisas, todas as coisas estão nas tuas mãos. Então Davi fala: tua, Senhor, é a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Não existe uma força maligna maior do que Deus. Teu é, Senhor, o reino, tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. E aí o que vem no versículo 14? Se você realmente exaltou, e Davi é um rei que Deus deu muita vitória, muito poder para ele, mas o que vem no versículo 14? Mas quem sou eu? Não cabe. Se eu estou exaltando a Deus de verdade, não cabe eu no trono. Quem sou eu? Quem é meu povo? Que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Não era uma hora que eles falassem: olha, nós somos um povo dedicado, a gente doou, a gente deu. Não. Quem sou eu? E quem é meu povo? Para dar essas coisas voluntariamente ao Senhor. Tem muitos textos, né, mas eu queria ler em Jó, livro de Jó, capítulo 12 também, porque tem muita coisa nesse capítulo que é semelhante à mensagem de Daniel. Não vou ler, assim, olha só como Jó, né? Jó, todo mundo sabe a história de Jó, ele está num momento também muito, muito ruim, de muito sofrimento, de muita humilhação, né? Ele fala no versículo, Jó 12, versículo 4, ele fala que ele é motivo de riso, ele que invocava a Deus e ele me respondia, né? E aí no versículo 9 ele fala: qual dentre todas essas coisas, que está falando de animais e peixes e tudo mais, qual dentre todas essas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo que vive, o espírito de todo gênero humano. Não prova o ouvido as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, versículo 12, versículo 13, com Deus está, olha as duas coisas de novo, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não se pode reedificar. Quem ele encerra na prisão não pode ser solto. Ele retém as águas. 16 de novo, força e sabedoria com ele. Olha só como Deus é poderoso. Eu achei impressionante esse versículo 16, seu é quem é o que é e o que faz errar. Deus está no controle de todas as coisas. Então não tem nada que está fora do controle de Deus. É algo que todo mundo sabe e que está guardadinho num compartimento da nossa cabeça, mas precisa sair desse compartimento e precisa afetar a nossa atitude na hora. Isso sou eu, é você. Outra vez, a pessoa mais experimentada, tem anos de ver Deus agindo, quando enfrenta uma situação difícil, a gente fala: Deus, o Senhor foi embora, o que vai acontecer comigo? A gente fica assim desesperado, porque no nosso compartimento, no outro compartimento está
Deus é todo poderoso, mas eu não sei se Ele não sei se Ele está cuidando, né? Realmente, nós não sabemos exatamente o que Ele vai fazer, nós não sabemos, que Ele é soberano, mas que Ele está no controle, Ele está. Ok, se vocês quiserem anotar, tem muitos salmos, né? Mas eu gosto muito do Salmo 103, que fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, né? Então, Salmo 113, aí vai, né? Assim, tem muitos textos que nós não vamos ter tempo para ler agora. Então, Jó 12. Eu vou só terminar, na verdade isso tem um pouco a ver mais com a próxima aula, mas eu já vou dar um pouquinho antecipando um pouquinho. Cadê? Isso aqui, assim, nós vamos falar mais sobre isso quando a gente falar sobre o sonho mesmo de Daniel, né? Se Deus quiser, na próxima aula eu falo sobre o sonho, tá? Fazendo muita preparação, não falei ainda. Mas, assim, muito importante, sim, só para a gente já começar a pensar sobre isso, que, assim como a gente mostrou, assim, profecias têm, às vezes, outros cumprimentos. Agora, esse aqui é um outro princípio, não é 2 cumprimentos, mas eu queria... acho que eu já devo ter falado sobre isso, mas eu queria lembrar um ponto muito importante, porque quando a gente lê essas coisas assim, né, o sonho de Daniel tinha 4 partes, até no esboço eu falo assim, 4 ou 5, porque tinha uma cabeça de ouro, braços e peito de prata, depois a parte de bronze, depois a parte de ferro, então seriam 4 partes. Só que a última parte, que são os dedos do pé, são ferro e barro, né? Ferro e argila junto, né? E sempre quando você lê um texto, eu procuro praticar isso, porque assim, quando você lê um texto que você já ouviu muitas vezes, você vai ter a tendência de ler na lente daquilo que você já ouviu sobre aquele texto. Então, a maioria das pessoas tem já uma interpretação, né, que foram, né, Babilônia, depois veio a Pérsia, depois veio a Grécia, depois veio Roma. E não é nem essa questão que eu quero abordar. Nós vamos falar sobre essas interpretações. Tem várias interpretações, né, sobre principalmente esse quarto reino. Mas assim, só dando uma dica, é muito importante a gente ler o texto bíblico, tentar tirar, assim, tentar deixar de lado as interpretações, as ênfases e pensar que uma das principais chaves para se interpretar a Bíblia não é nem necessariamente que você vai conseguir interpretar, mas pelo menos assim, responder a pergunta, onde está o foco? Vai ajudar a interpretar, mas eu quero dizer assim, não é a interpretação em si, mas quando fala nas Escrituras sobre o sonho, depois a interpretação, qual era o foco? Qual a parte desse sonho que ele enfatiza mais? Então, isso é muito importante. Acho que eu não vou falar para vocês hoje, vamos deixar para a próxima aula. Mas, sim, ele fala sobre essas 4 partes e até uma quinta, se você divide o ferro e barro. Então, qual a parte do sonho, do próprio sonho, quando ele fala, rei, o senhor sonhou assim, 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 o que enfatiza mais no relato do sonho e depois na interpretação? Qual a parte que ele está enfatizando mais? Isso vai ajudar a gente a entender qual o propósito de Deus. Não é que eu não vou querer saber o que são as outras partes do sonho, né, as outras partes da estátua, mas eu preciso entender, né, essa parte principal. E para aplicar isso aqui é muito importante, que significa o seguinte: muitas profecias, às vezes não eram visões, mas profecias mesmo, muitas profecias, elas quase sempre tinham algo a ver com o presente, senão
Por que que Jeremias, o Isaías, o Zacarias, por que que eles iam falar sobre alguma coisa se não tivesse relação com o presente? Então, uma coisa muito importante também para a gente interpretar, para a gente entender, é qual era a situação presente. Então, quando Daniel profetizou, qual era a situação? Israel, Judá tendo sido derrotado e estão no cativeiro em Babilônia. Quem está no domínio é Babilônia, então tem a ver com o presente. E depois tem a ver com situações do futuro próximo. Então você tem o sonho, que vai falar sobre a cabeça de ouro, depois o outro que vem de prata, depois o outro de bronze, depois o outro de ferro. Então vai falar, tem muito a ver com situações que iriam acontecer logo depois daquela época, futuro próximo para eles. Agora vamos supor que tem um capítulo em Daniel, que é o capítulo 8, que ele fala especificamente, ele dá até os nomes, fala especificamente da Pérsia e da Grécia, que são histórias passadas, aconteceu no passado. Então você pode falar assim, que interessante, ele falou sobre Pérsia, falou sobre Grécia, mas já passou, o que isso interessa para nós? Não é só naquela época. Então esse princípio aqui é muito importante, ele fala sobre o presente, fala sobre o futuro próximo, mas esse futuro próximo e essas profecias que ele fala a respeito de coisas que têm a ver com o futuro próximo, vão ter uma aplicação, vão ter um segundo cumprimento, vão ter alguma coisa muito importante com o fim dos tempos. Então, essa é a chave. Por isso que nenhuma profecia de Daniel é irrelevante para nós hoje. Todas as profecias, todas as revelações são importantes para nós hoje, porque agora e aí esse princípio do duplo cumprimento, esse princípio de que tem algo próximo, mas algo que vai acontecer lá na frente, é muito interessante, porque essa figura próxima, ele revela algo sobre o que vai acontecer no fim. Então tem várias figuras, O próprio Nabucodonosor, no presente, ele é uma figura do anticristo, porque aquela cena que vai acontecer na próxima história, no capítulo 3, é uma história de anticristo, todo mundo sendo obrigado a adorar aquela imagem. Então as figuras do presente e do futuro próximo, elas revelam coisas sobre o fim dos tempos. Agora aí você tem assim, Deus, cada vez que eu entendo isso mais, eu fico assim, gente, só Deus para conseguir revelar uma coisa muito relevante para o tempo de Daniel, para o tempo de Nabucodonosor, mas ter também uma aplicação lá para o fim dos tempos, e ao mesmo tempo que ele dava coisas muito específicas, 4 reinos, tem no último capítulo de Daniel, ele fala, tem 1260 dias, aí tem 1290 dias, tem 1300, são coisas muito específicas. Daniel 9, 70 semanas, então tem umas coisas muito específicas que você pode fazer, pronto, eu já sei o que vai acontecer. E tem muitos livros de escatologia que você pode ler assim, e fala assim, então, vai acontecer isso, e 7 anos depois vai acontecer isso. Interessante, como é que você sabe tudo? Tem umas coisas, Deus introduz umas coisas que nós chamamos de indeterminado no meio, que confunde a cabeça de todo mundo. Então são 4 reinos, então de Daniel até o último tempo vai ter 4 reinos, e o último que tem os dedos acabou. Mas aconteceram muitas coisas depois disso. Então isso aqui é só para a gente, nós vamos falar mais sobre isso, mas esse indeterminado aqui no meio, no Novo Testamento, tem o tempo dos gentios, que ninguém sabia direito, nem o apóstolo Paulo entendia, sabia que tinha, mas ele não sabia exatamente como é que ia ser, achava que Jesus ia voltar antes dele morrer. Então tem muitas coisas que Deus reserva,
né? O próprio Daniel falou assim: Deus, eu não estou entendendo. Deus falou assim: tudo bem, você não vai entender mesmo, é bom. Você fica consolado, né? Muito bom, né? Muito bom. Eu não vou conseguir saber, mas eu vou escrever e deixar para o fim. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome. Queremos reconhecer que o Senhor é o Deus dos mistérios. O Senhor pode revelar a Tua grandeza através de sinais, mas o Senhor também pode revelar a Tua grandeza através de revelar segredos, mistérios, as coisas que vão acontecer. Senhor, nós reconhecemos que em nós não há sabedoria, mesmo que seja um teólogo, um estudioso. Existem pessoas maravilhosas, nós reconhecemos que há pessoas que o Senhor levantou hoje, como aquele Joel Richardson e outros que têm estudado, têm entendido muitas coisas, o Senhor tem revelado, mas mesmo em relação a isso, nem tudo foi revelado, tem muita coisa indeterminada, tem muita coisa que nós não sabemos. Por isso, Senhor, nós queremos manter a nossa posição de humildade diante do Senhor, e queremos encontrar em Daniel, nesse livro maravilhoso, nós queremos encontrar não só algumas coisas que o Senhor revelou, algumas coisas que abrem janelas, nos mostram várias coisas daquilo que o Senhor vai fazer, mas acima de tudo nós vemos alguém que dependia sempre do Senhor, que na velhice ele ainda estava falando: Senhor, eu preciso entender a Tua sabedoria, eu não sei, eu não tenho o conhecimento, eu não sei o que vai acontecer, e ele, por essa razão, o Senhor revelava para ele. Nós queremos aprender esses segredos de Daniel, o segredo de como achar os segredos, o segredo de como andar com o Senhor, essa verdadeira sabedoria de ser humilde, de bendizer o Teu nome, de saber que não cabe mais ninguém onde o Senhor está. Toda sabedoria vem do Senhor. Em última análise, nós somos crianças, nós não sabemos, e nós podemos cair também. Então nós pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a reconhecer a Tua sabedoria, a Sua soberania, a Tua grandeza, que nós possamos sempre entender que nós precisamos de Ti, Senhor. Guarda-nos, Senhor, levanta um povo, como nesse tempo de Daniel, um tempo de muitos ataques, um tempo de predomínio de Babilônia, um tempo em que Babilônia vai ficar mais forte, um tempo em que nós vamos ver mais ataques contra quem o Senhor é, e contra Teus princípios, e tentando fazer lavagem cerebral em todos nós, Senhor. Nesse tempo, que o Senhor levante mesmo pessoas, ó Deus, que não vão transigir, não vão ceder, que vão realmente manter a posição diante de Ti, Senhor, ao mesmo tempo que continua vivendo em Babilônia, continua no meio de tudo, do governo, de tudo mais. Daniel manteve a posição de pureza diante de Ti, Senhor. Nós queremos ver isso acontecendo nos nossos dias. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém.